Aleluia. Vamos para o ministério da palavra, porque Deus, Ele tem algo muito especial para a vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Quero convidar vocês a meditarem comigo em algumas passagens das Escrituras. Eu vou ler alguns textos. Primeiro está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 13. Mateus 24, 13, a palavra diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora Atos capítulo 2, no verso 42, a palavra nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Quero ler ainda com vocês mais um texto, Mateus 28, no verso 19. Um texto muito conhecido que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, obrigado por essa palavra, que é viva e eficaz. Fala conosco nessa noite, com cada pessoa que está aqui nos carros, nos veículos, as pessoas que estão nos acompanhando em suas casas, nessas lives, agora ou futuramente. Fala conosco, traga a tua revelação, edifica o teu povo, a tua igreja, traz um fortalecimento, traz algo que vai nos levar a estar mais conectados com o Senhor, vivendo o propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, em o nome de Jesus. E eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito de distração, de roubo do inimigo, no teu entendimento, cai por terra agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que você seja aberto, seja aqui, seja na sua casa, onde você estiver assistindo, que você seja tocado pela revelação que o Espírito Santo diz à sua igreja, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Sabe, querido, talvez você não tenha compreendido um pouco a ligação, mas esses versículos que nós lemos aqui, o Espírito Santo falou muito comigo através deles. Deus, Ele tem um propósito para a sua igreja. Nós estamos esse mês na série Propósitos, se eu não me engano. Série Propósitos. E o Senhor, Ele tem um propósito grande para o seu povo, para a sua igreja e para cada um de nós. Deus, Ele te conhece pelo nome. Deus, Ele sabe quem você é na sua individualidade. E eu quero trazer um pouco sobre os propósitos de Deus para essa geração. Eu quero trazer uma revelação do que Deus tem para a igreja dele hoje. Igreja Apostólica Manancial, Igreja do Senhor Jesus Cristo em Palmas, Brasil, toda a terra. O Senhor, Ele tem algo para nós. E nessa noite eu quero trazer um pouco disso para as nossas vidas. Em Mateus 24 nós lemos sobre perseverar no Senhor e sobre os fins dos tempos. Nós lemos em Atos sobre a igreja viver em comunhão e manifestar o poder de Deus. Nós lemos em Mateus 28, 16, a missão que o Senhor nos estabeleceu. E eu quero trazer para nossas vidas hoje algumas direções do Senhor, de propósitos que Ele tem para a nossa vida, nós homens e mulheres que cremos nele, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que creram no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador e se entregaram a Jesus. A minha vida é do Senhor. Eu quero trazer essa mensagem para você. E a primeira direção, propósito que o Senhor tem para a nossa vida é: nós precisamos compreender que este mundo é passageiro. O mundo que vivemos, ele é passageiro. Como diz o megafone: esse não é o meu lar, essa não é a minha casa, eu pertenço a ti, Senhor. Deus, Ele tem um lugar para nós na eternidade. Cristo, Ele vai vir buscar uma noiva, mas até lá haverá uma guerra entre o povo de Deus e as trevas.
Desde que há mundo, desde Gênesis há essa guerra. E muitas vezes, queridos, o inimigo, ele é astuto. A Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz. E muitas vezes ele tem cegado o entendimento da igreja, que muitas vezes nós, o povo de Deus, nos afastamos do foco. A Bíblia diz que o nosso lugar é no céu. Nós somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem nesse mundo, e muitas vezes nós temos vivido como se a vida se resumisse a essa terra. Procuramos tantos, não é errado, mas procuramos tanto uma vida financeira maravilhosa, ter um bom carro, uma boa casa, amém, glória a Deus, mas isso não é o nosso foco. E a Bíblia, Jesus mesmo nos alertou: tome cuidado com o perigo das riquezas. Deus sim tem prosperidade para a igreja dele, mas esse não deve ser o nosso foco. Eu tenho um desejo de ter um carro, e se Deus permitir eu terei. Estou buscando e trabalhando, mas o meu foco não é esse. A minha prioridade não deve ser essa, porque a minha prioridade é cumprir a agenda do céu. E muitas vezes nesse tempo de pandemia, que abalou a estrutura de todas as pessoas, a maioria das pessoas, famílias, abalou o financeiro, com fechamento de comércio. Muitas vezes, no desespero, a gente tentava trabalhar mais, a se esforçar mais, a correr mais atrás, para não deixar as coisas faltar dentro de casa. E muitas vezes, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade, a nossa oração, a nossa intercessão, o nosso trabalho de cumprir as coisas do reino ficou em segundo plano, porque nós estávamos focados em trazer a provisão, sendo que o Senhor nos alerta no Evangelho de Mateus 6,33: buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e estas coisas vos serão acrescentadas. Se você priorizar o reino, Ele vai te prover o que comer, o que beber, o que vestir. Ele derramará a provisão na tua vida. Porque a Bíblia diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, homem e mulher de Deus, não temas, busque em primeiro lugar o reino do Pai, porque Ele tem coisas grandiosas para você. Esse mundo, ele é passageiro. A Bíblia fala de um fim. Haverá guerras, rumores de guerras. Haverá um anticristo, um falso profeta. Vai haver uma grande fome no mundo. Vai levantar um líder que vai acabar com a fome no mundo. Vai estabelecer uma paz momentânea. A Bíblia fala de uma marca da besta. E as coisas estão se cumprindo. Com esse Covid, as coisas ficaram aceleradas. O mundo está preparando para um grupo de pessoas ou um líder mundial político traçar todas as diretrizes para todas as nações. E eu acredito que muito em breve dinheiro vai deixar de existir, vai ter criptomoedas, e para comprar no mercado vai ter que ter um biochip. Isso é o quê? Olha a palavra. As escrituras estão se cumprindo. Em breve o Cristo virá sobre as nuvens, a trombeta tocará e a igreja se levantará. Eu não sei se vai demorar 5, 10 anos. Eu não sei, mas eu sei que se Paulo estivesse hoje, né, pastor? Ele teria dito: nós estamos vivendo os últimos minutos. E glória a Deus, isso é alegria para a igreja. É a nossa maior esperança, o dia que Cristo vai vir buscar a sua noiva, o seu povo, que você faz parte. E nós vamos morar num lugar onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Lá não vai ter doença, enfermidade, nem o mal, nem guerras. Vai ser um lugar de glória, de poder e de paz, na casa do nosso Pai. E é lá o lugar que o Senhor quer levar você. Você que nos assiste, você que está aqui, o teu lugar é o céu. Você foi feito para o céu. Não podemos mais viver preocupado com as coisas dessa vida, com o nosso mundinho. Nós estamos em guerra contra o império das trevas. Então, animem-se, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E você é a igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então não esqueça. O Senhor nessa noite Ele nos diz: não esqueça
que esse mundo é passageiro. A data de validade dele está contada. Só o Pai sabe. Mas os sinais nós podemos ver. Então, queridos, não deixe nada te distrair do foco, que é o céu, que é Jesus. O alvo é Cristo. E nós devemos seguir em continuidade a cada vez, buscando ao Senhor. Segunda direção, segundo propósito que o Senhor tem para nós, para que nós possamos lembrar, nós precisamos perseverar até o fim. Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Diariamente o diabo tem tentado nos desconectar com Deus. E pessoas, até homens e mulheres de Deus bons, têm pregado de maneira enganosa, dizendo: filho uma vez, filho para sempre, salvo uma vez, salvo para frente. É mentira do diabo. Salvo é aquele que permanecer até o fim. E você é filho de Deus enquanto o Espírito de Deus manifestar na tua vida. Porque João 1,12 diz: mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. O fato de eu ser filho de Deus é quando o Espírito de Deus começa a viver em mim e gera um poder que me torna filho. Se o Espírito de Deus é retirado em mim por causa do meu pecado, por causa do meu distanciamento de Deus, eu perco esse poder que me torna filho de Deus. Deus nos criou todos, mas filho somente quem o recebeu, quem se entregou, quem tem uma aliança com Ele. Nós não podemos enganar, precisamos permanecer firmes em Jesus. A graça é um favor imerecido, mas ela não basta se eu não tiver uma vida. A salvação é para quem permanecer fiel até o fim. Cristo, pela graça, nos deu acesso ao Pai, porém precisamos nos entregar a Ele, ter uma aliança e honrar a aliança. É muito mais do que falar: eu creio no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A gente ora quando vai entregar, mas é muito mais do que crer. Eu entrego-me a Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Não é só crer e confessar, é se entregar. Jesus, a partir de hoje a minha vida é tua, a minha vida acabou aqui. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. E a Bíblia diz que a vontade dele para nós, a vida dele para nós, é uma vida em abundância. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Eu declaro agora na tua vida que você seja tomado pela revelação da verdade, que você tem direito a uma vida em abundância, em nome de Jesus. E todas as mentiras do diabo, todo o roubo do diabo na tua vida, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus. Satanás, solta agora a mente, o entendimento de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está acompanhando essa live agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem algo para vocês, queridos. Por isso nós precisamos perseverar. Queridos, leiam, meditam na Bíblia como vocês nunca meditaram antes. Devora a palavra, estuda a palavra. Estuda como se fosse semana de prova de faculdade. Quem já fez entende. Aleluia. Estuda como se você estivesse dedicando a um TCC. Quem já fez aí, aleluia. Aquele treino é de Deus não. Estuda a palavra. Ora intensamente o tempo todo. E tem um momento, ora de madrugada, ora o tempo todo. Tem um momento com Deus. Aprofunda no teu relacionamento com Deus. Jejue mais. Faça campanhas, claro, com envio dos seus líderes, da nossa paternidade. Mas nós temos que buscar mais. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará e Deus vai ter que abreviar, senão até os eleitos se perderiam. Não seja esses muitos que o amor vai se esfriar. Não precisa ser você esses muitos. A Bíblia diz que muitos vão, mas que não seja eu, que não seja você, que você seja aquele que vai permanecer incendiado pelo fogo do Espírito, que vai deixar a chama dele, o amor de Deus queimar no teu coração. Que vai parar de viver no nível natural e vai viver no celestial, no sobrenatural. Como diz Colossenses capítulo 3:1. Portanto, vocês que foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas do alto e não das aqui da terra. Coloque a sua mente, o seu entendimento nas coisas do alto. Acesse o profético, o sobrenatural de Deus. Queridos, Deus tem algo grandioso e maravilhoso para a sua vida. Nós só precisamos buscar mais, permanecer nele.
abandonando todas as amizades. Tiago fala: aquele que ama o mundo constitui-se o inimigo de Deus. Eu sei que o mundo tem muitas coisas boas e prazeres, mas não deixa isso te iludir. Como a palavra ministrada aqui, havia uma semente, caiu à beira do espinho, no pedregulho, à beira do caminho, em terra boa. E Jesus, dando interpretação, falou que aquele que cai no espinho é aqueles que receberam o evangelho, mas foram sufocados pelo amor às coisas desse mundo. Olharam as coisas que esse mundo tem para oferecer e se perderam na fé. Não deixe que isso aconteça. Ore e clama: Senhor, mude meu coração, faça do meu coração a terra boa, onde a tua semente frutifica 30, 100, 60 por 1, e que eu possa dar frutos de uma vida em Cristo. Como alguém disse, se o evangelho fosse crime, haveria em você prova suficiente para condená-lo? Esse versículo é forte, né, evangelista? Eu fico meditando nele direto. Meu Deus, será que há provas em mim de que eu sou de fato um filho de Deus, um cristão? Porque é muito mais do que falar, é o que eu dou, o fruto que eu produzo, o estilo de vida que eu vivo, que determina se eu sou de Deus, não. Por isso, querido, assim diz o Senhor, e aquele que tem ouvidos ouça, diz a igreja: somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, persevere, foque em Deus. Olha que Ele morreu por você na cruz e te deu acesso à vida. Lembra de tudo aquilo que Ele fez, todo o amor que Ele tem, e permaneça apegado, colado nesse amor. Não deixa que nada te afaste desse amor de Deus por ti, porque Ele é um Pai bondoso que te ama e quer o melhor para a tua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Terceiro propósito do Senhor para nós: nós precisamos viver em koinonia. Koinonia, queridos, é uma palavra grega que significa comunhão, compartilhamento, companheirismo. Atos 2 dizem que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Um dos segredos da igreja de Israel na antiga aliança era a comunhão, era a unidade com Deus e com as tribos. Na nova aliança, um grande segredo para toda a igreja era a comunhão com Deus e com os irmãos. Por causa da comunhão, eles sobreviveram às perseguições de Roma, sobreviveram aos tiranos, sobreviveram aos coliseus, às arenas onde eram lançados e mortos. Sobreviveu à perseguição de religiosos, porque a igreja tinha comunhão com Deus, e a igreja tinha comunhão com os irmãos, porque a comunhão com meu irmão fortalece a minha comunhão com Deus, porque é melhor serem dois do que um. E não fala de casamento, fala de unidade do corpo de Cristo também. É melhor serem dois do que um. Dia que eu tô fraco, o pastor Júnior, eu tô fraco, cara. Ele vai, anima, eu passei por isso, eu venci. Ora por mim, eu sou renovado, sou fortalecido. Nós precisamos viver em comunhão com Deus e o próximo. Nós não deixamos nada nem ninguém barrar essa comunhão. Há decretos proibindo aglomeração, amém. Nós não aglomeramos, porque aglomeração é um ajuntamento de pessoas sem um propósito, mas uma reunião é um ajuntamento de pessoas com um propósito comum e específico. Nós temos que aprender a reunir para adorar ao Senhor e para ter comunhão. Nesse tempo nós temos algumas limitações, mas nós não podemos quebrar a nossa comunhão. Invista na comunhão com tua família. Invista na comunhão com teu irmão. A família do teu amigo está saudável, está todo mundo ok? Vai lá, faz um almoço. Em comunhão, na fé. Fortalece, ore um pelos outros. Respeitamos os tempos, mas nós não podemos deixar ninguém quebrar a comunhão. Nada nem ninguém pode impedir. Pode até impedir de nós termos reunião lá dentro, mas nós não vamos impedir de adorar o nosso Deus. Pode até limitar a quantidade de pessoas que pode ter numa reunião, mas não pode impedir de entregarmos a nossa adoração ao Deus vivo. Não há lei, nada que pode. Eu fico imaginando os cristãos na China, lá é proibido pregar. Eles são presos se pregar e continuam pregando o amor, o evangelho. E nós, queridos, temos que entender isso. Nós não podemos deixar de ter comunhão, primeiramente com o nosso Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso lugar secreto, e segundo com o nosso irmão, porque nós fortalecemos uns aos outros.
Claro que nessa época temos as prudências, os limites. Se você está enfermo, né, se trate, sare antes de entrar em contato com outras pessoas. Mas se você estiver enfermo, procure a gente, que a gente vai orar por você. Se for preciso, vai visitar no hospital, na tua casa, e vamos liberar a cura, porque o nosso Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. A Bíblia diz: se alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja e ore, e a oração da fé curará o enfermo. Então eu quero dizer a todos que estão aqui ou estão assistindo a casa, se você está doente, eu quero declarar: receba a tua cura agora, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo sobre a tua vida todo espírito de enfermidade, de doença, de baixa imunidade. Eu declaro agora o poder de Deus visitando a tua vida, e a cura de Yahvé alcançando o teu sangue, os teus ossos, os teus órgãos. Eu declaro sobre ti cura, vida abundante, restauração da sua saúde. Eu declaro agora cura na tua alma, nas tuas emoções, nos seus sentimentos, de todos os traumas e todos os complexos. Eu declaro a cura do nosso Deus sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ter comunhão, querido. E primeiro, acima de tudo, não esqueça, comunhão com Deus. Deixa eu perguntar algo para vocês. Você leu a Bíblia hoje? Não precisa levantar a mão, não se exponha. Você teve um período de oração hoje? E ontem? E sexta-feira? Eu quero desafiar vocês. Tire um tempo para orar todo dia. Tire um momento de ler a palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos, porque a palavra é o alimento que nos fortalece e que limpa a nossa mente. A oração é que gera intimidade com Deus, e nós precisamos nos conectar mais com Deus por meio da oração. A intimidade, jejuns que lança por terra toda a nossa alma, toda a carnalidade que é em nós, e nos deixa conectado com a atmosfera do céu. O jejum não é só para mim, não é para mim conseguir algo de Deus. O jejum é para me mudar e me deixar mais sensível ao Espírito de Deus, mais conectado, deixar o sinal de Wi-Fi meu e Deus mais ativo. E quando você está conectado com Deus, não tem nada que faz o sinal cair. Se caiu, a culpa não é dele, é nossa. Porque o sinal de Deus é forte. O Wi-Fi do céu não falha, nem com relâmpago, com chuva e terremoto. Amém? Nós precisamos conectar mais. Queridos, eu quero dizer algo para vocês. Deus, Ele deseja passar tempo com vocês. Vocês não têm noção, tanto que o nosso Pai do céu ama quando você se separa num lugar secreto para ouvir Ele, para meditar na palavra dEle, para falar simplesmente: ô Senhor, aconteceu isso essa semana, sabe? Falar com Deus como um amigo, claro, com reverência, mas falar com Deus com simplicidade. Não precisa, às vezes, botar a palavra, ô Senhor soberano, não, querido. Deus, ó Pai, obrigado. Eu quero te... Deus, aconteceu isso essa semana, tal, essa situação, tal. E o que eu faço, Deus? Me dá uma direção. E depois para ouvir. Muitas vezes a gente vira um monólogo, né? Fala. Depois, amém, Senhor, obrigado. Não, querido, para. Fecha os olhos, abre a Bíblia, Senhor, fala comigo. Às vezes Ele vai falar na palavra, às vezes Ele vai falar dentro de você. Às vezes Ele vai usar um profeta, alguém vai te mandar uma mensagem com a resposta de Deus. Às vezes Ele vai falar com você aqui, quando você ouvir uma mensagem do altar, mas Ele vai falar de alguma maneira. Por isso nós precisamos ouvir Deus também. Ter mais comunhão com o nosso Pai. Pega essa palavra e medita mais. Gente, isso aqui é a coisa mais preciosa que existe na terra. Não existe tesouro maior na terra do que este livro, porque ele é a palavra. Às vezes a gente não valoriza. Precisamos valorizar, querido. A maior autoridade na terra está aqui na palavra do Senhor. Maior autoridade. O maior decreto, a maior lei, o maior testamento é a palavra de Deus. Se médicos te deram uma palavra de engano contrária, se apegue à palavra de Deus, que é maior do que a palavra de um médico que diz que você não tem mais cura. Se há uma situação na tua vida que diz e não tem mais jeito, a palavra de Deus é a palavra que está acima desse decreto que diz que tudo é possível naquele que crê. Então, aproveite. Ame a palavra de Deus. Não deixe ela aberta só no Salmo 91 ou no 23. Mas medita, estuda ela de dia, de noite.
tenha mais momentos com o Pai. Se você é músico, passe momentos tocando, cantando, adorando. Se não é, liga o CD, nem que for na hora do chuveiro, e canta, adora, louve. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, querido. Pois então louva o tempo todo, que Deus está habitando no meio dos louvores. É um segredo. Está indo para o trabalho, de moto, de carro, de ônibus, louva no momento ali, alto ou baixo, de acordo com o que você pode ali. Mas adore ao Senhor, porque Ele habita no meio dos louvores. Não importa se você não é afinadinho, não. No ônibus não vai cantar afinado em outro lugar, mas lá na tua casa, no ônibus, aleluia, glória a Deus. Louva a Deus e quem sabe Deus vai te afinar aí. Aleluia. Amém? Quarto, querida, que eu quero trazer para vocês. O propósito que o Senhor tem para nós, para a sua igreja, é manifestar o poder de Deus. Atos 2 diz: e muitos prodígios e sinais eram feitos. Uma das maiores características da igreja, claro, a maior característica da igreja é o amor, isso é inquestionável. Se eu resumir o evangelho em uma palavra, chama-se amor. Mas uma das maiores características da igreja do Senhor Jesus Cristo é a manifestação do poder de Deus. O evangelho, ele não é filosofia, ele é poder, ele é dunamis, explosão, transformação. Jesus, ele não veio estabelecer uma filosofia ou uma religião. Jesus, ele veio estabelecer uma igreja, um reino de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. O evangelho não é uma filosofia. O evangelho de Jesus Cristo, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, querido, nós precisamos buscar mais de Deus para que Ele possa manifestar o poder dEle em nós. Eu preciso buscar a Deus a ponto dos frutos do Espírito manifestar. O amor, a graça, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, domínio próprio. Que todas essas características sejam na minha vida, porque o que prova que eu sou filho de Deus é se essas características estão sendo notáveis. Se eu amo as pessoas mesmo quando elas me ferem. Se eu vivo em paz mesmo vivendo num tempo de caos que nós estamos vivendo. Se eu tenho paciência até mesmo com aquele colega de trabalho que é difícil de lidar. Nós precisamos ter esse fruto e manifestar o poder. Ou seja, nós precisamos orar e o enfermo ser curado. Ir nas pessoas e libertá-las da influência de espíritos malignos. É restaurar as famílias. É libertar as pessoas dos vícios do álcool, dos entorpecentes. É transformar vidas, é transformar a nossa sociedade. Porque o Evangelho, ele transforma. O Evangelho, ele muda. O Evangelho, ele faz algo sobrenatural. Olha para a sua vida antes de Deus e o que é hoje. Você vê pelas fotos, né? A mudança de muitos aí pelas fotos. Mas olha para você, quem você era antes de Jesus, antes de Cristo, e quem você é depois de Cristo. Eu tenho certeza que se nós abríssemos para testemunho, a diferença seria grande, porque Cristo, ele muda, ele transforma. Ele pega aquele que não é e faz ser. Ele pega um escravo na prisão e se transforma como um governador da maior nação da época, como era o Egito, José. Ele pegou uma menina escrava e órfã lá na Pérsia e transformou ela numa rainha que salvou todos os judeus. Um homem que era um simples escriba se tornou o primeiro-ministro da Pérsia, Mordecai. Esse é Deus. Ele pega um Zé Ninguém e transforma em uma grande homem e mulher de Deus, que faz uma grande diferença no mundo. Esse é o nosso Deus. Ele não está atrás de pessoas potentes, poderosas, instruídas, sábias ou ricas. Ele está atrás de uma pessoa que tem um coração que crê nele, e ele pode fazer o que ele quiser por meio dessa pessoa. Olha Jesus, o Filho de Deus. Ele veio como homem simples, não era cheio de muitas riquezas, eloquente, mas um simples homem dividiu a história. Temos antes de Cristo, depois de Cristo, revolucionou o mundo, mudou governos, mudou tudo, porque era o Cristo, e nós estamos aqui para dar sequência naquilo que o nosso rei começou.
nós precisamos dar continuidade. Jesus, Ele nos deu a missão de continuar aquilo. Ele curou falando, Pedro curou com a sombra, Paulo curou com o lenço. E o que nós não podemos fazer se nós crermos? Se nós tirarmos o nosso foco, a nossa mente desse plano natural e focarmos nas coisas espirituais do céu, o que nós não podemos fazer, evangelho? Vamos ganhar palma para Jesus e vamos mandar o Covid para o quinto dos... Aleluia. Nós podemos fazer muito, querido. Por isso nós precisamos a cada dia manifestar o poder de Deus. E por último, querido, o propósito do Senhor para essa geração é que nós possamos cumprir a nossa missão, o nosso destino profético. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas essas coisas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se comerem alguma coisa mortífera, não lhe farão dano. Nós temos uma missão do nosso Pai de ir e anunciar o Evangelho, de espalhar as boas novas para todo mundo. Ei, palmas, Brasil, América, Europa, Oceania, Ásia. Jesus salva, liberta, cura. Ele pode te libertar do Covid, das opressões, da miséria, da pobreza, da escassez. África, Jesus pode quebrar a tua pobreza. Oriente Médio, Jesus pode acabar com essas guerras se vocês se renderem a Ele. O nosso Deus é poderoso. E nós, como servos dele, precisamos anunciar com poder e glória. Ele levantou uma geração de reis e sacerdotes. Na antiga aliança, o cara era sacerdote ou o cara era rei. Deus levantou um rei que era sacerdote. Sacerdotes da nova aliança, que Ele estabeleceu por meio dos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que conectam as pessoas a Deus, que cumprem o seu ofício ministerial. Ele estabeleceu reis, pessoas que influenciam, como o nosso Pai diz, nos 7 reinos da sociedade. Pessoas que vão levar a verdadeira religião nesse reino da religião e da igreja, levando a verdadeira revelação que é Jesus Cristo. Pessoas que vão levar o modelo de família original criado por Yahvé, levando famílias saudáveis e fortes, que vão gerar pessoas ajustadas. Pessoas que vão trabalhar no sistema da educação, ciências, tecnologias, trazendo um crescimento cognitivo, intelectual, grande expansão na vida das sociedades. Pessoas que vão ser governos fortes, justos, que não se corrompem, que não se vendem para essa agenda comunista e anticristã que tem sido estabelecida em vários governos do mundo inteiro. Pessoas que vão trabalhar nas artes e entretenimento de maneira santa, trazendo a cultura do céu para a terra. Mídia que vai levar a verdade e não pânico para as pessoas. É a economia, os negócios que vão levar as pessoas que têm Deus a prosperar e a viver os tesouros escondidos, a riqueza coberta. Vão ter os tesouros das nações, vão viver bênçãos e vão fazer coisas extraordinárias. Quando nós estabelecemos a cultura do céu na terra, tudo muda, a atmosfera se transforma, e o Senhor está levando nós, igreja, a viver um novo tempo. Nós precisamos nos conectar mais com o nosso Pai. O Senhor, Ele fala a nós, que fala a mim também. Nós precisamos viver uma vida mais focada nas coisas que são do alto. Precisamos cumprir a nossa missão. Você pode evangelizar, pega todos os teus contatos do WhatsApp, o Telegram, manda um áudio, um vídeo para eles, específico, pessoa por pessoa, manda para 1 ou 2 por dia, específico, não aquele negócio de lista de transmissão que ninguém ouve. Fala, na minha lista, João, bom dia, como é que tá? Quero orar para a sua vida, Jesus te ama, tal. Evangeliza, fala de Deus para um colega de trabalho, para um familiar, para um vizinho. Leva Jesus, ora por ele. Nós precisamos mais nas simples coisas. Porque quando nós falamos orando, é Deus em que opera, que realiza, queridos.
Amém? Deus, Ele tem um novo tempo para nossas vidas. Nós estamos vivendo um grande tempo. Há várias profecias, haverá um grande avivamento iniciado no Brasil que vai espalhar para as nações. Claro, seguido de uma grande perseguição, porque a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Faz parte. Mas haverá um grande avivamento que vai tocar a terra, que vai tocar as nações. E esse avivamento vai ser tão grande e poderoso, a guerra vai ser tão grande que no meio dele eu acredito que Jesus vai lá, Deus, vai lá, busca a minha igreja. E aí as coisas vão se cumprir aí. As escrituras estão se cumprindo. O rei está voltando. E a igreja deve esperar com isso com alegria. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Portanto, querido, eu quero dizer para vocês o que está escrito, se eu não me engano, em 2 Timóteo 3,4. Nenhum soldado se envolve com as coisas dessa vida, porque o seu desejo é satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. Nós temos que parar de preocupar com a nossa vida natural e focar nas coisas do céu e buscar as coisas de Deus. Porque quando nós priorizamos em primeiro lugar o reino, Ele cuida de nós, querido. Então não deixe nada te distrair. Se você tem passado dificuldades familiares, clame que o Senhor vai te dar estratégias e vai te levar a vencer. Se tem passado dificuldades na tua finança, na tua saúde, o nosso Deus é o Deus da cura, é o Deus da provisão, que Ele vai agir. Mas foca no Pai, foca no relacionamento com Deus. Viva o que Ele tem para você. Porque Deus, Ele tem grandes coisas para a tua vida. Ele quer que nós possamos compreender, grave isso. Esse mundo, ele é passageiro. E nós precisamos viver nele, exercendo o nosso reino, o nosso sacerdócio, vivendo o melhor possível, mas com os nossos olhos fixos no céu. Precisamos perseverar em Cristo até o fim, no nosso propósito, nosso chamado. Precisamos viver em comunhão com Deus acima de tudo. Comunhão com os nossos irmãos, fortalecendo uns aos outros, e não acusar ou julgar se o nosso irmão fraquejar ou falhar, mas amar, perdoar. Não pode nem abraçar, né? Abraço virtual. Mas vamos ter comunhão, vamos manifestar o poder de Deus na terra, e acima de tudo o maior poder que existe nessa terra, sabe qual é? O amor, que é o maior poder de Deus. O amor, Ele cura, Ele liberta, Ele sara, Ele abençoa, Ele prospera, Ele dá vida. E vamos cumprir a missão que o nosso Pai nos deu, de levar o Evangelho por toda a terra, de levar o reino de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Deus ama cada um de vocês. O Pai tem um propósito lindo e maravilhoso para a tua vida. Ele escreveu uma história grandiosa para você. Basta você dizer: Pai, eis-me aqui, eu entrego a minha vida a Ti, cumpra a Tua vontade em mim. Às vezes dói, querido, não vou dizer para você. Nós vamos ter que renunciar às nossas vontades, os nossos desejos. Vamos ter que renunciar aos nossos sonhos. Vamos ter que abrir mão do nosso plano de vida. Mas vale a pena. Porque Ele que criou todo o universo, Ele criou todas as coisas, de nível quântico à grandiosidade do universo cósmico. Ele criou tudo, tudo foi Deus que criou. Vale a pena abrir mão da minha vida e da sua, para satisfazer a vontade do nosso Pai. Vale a pena, porque Ele tem vida eterna, abundante. E eu quero encerrar com isso. O Senhor, Ele nos deu essa escolha. Andar com Deus. Uma vida sim de renúncia, de sacrifício, mas de grandes recompensas. Ou viver para nós mesmos. Desfrutar dos nossos prazeres. E depois passarmos uma eternidade sem Deus. Deus nos deu essa escolha. Viver para nós ou viver para Ele. Aqueles que vivem para si, um dia eles vão viver sem Deus, num lugar de muita dor, de muito tormento, que a Bíblia chama de lago de fogo. É o único lugar onde Deus não reina e não habita, é lá. Então as pessoas que estão lá
Não é porque Deus é mau, é porque Deus é justo. Elas não quiseram viver com Deus e elas foram lançadas para o único lugar onde Deus não está reinando. Mas se você deseja Deus, entrega a tua vida a Ele. Viva os propósitos que Yahvé tem para ti. Viva a vida abundante, perfeita e agradável. Não vai ser fácil, mas junto com os nossos irmãos, nós vamos nos fortalecendo e vamos viver tudo o que Deus tem para nós.